O Brasil é importante, tem uma eleição polarizada lá e a gente quer um Brasil honesto, limpo, correto. E aí nós vamos ter aqui um governador que é mera extensão de Brasília, que é capacho, que é pau-mandado. Não, tem que ter aqui um governador do estado. Tchê, acho que tu tem que, antes de falar do presidente Bolsonaro, te sugiro lavar a boca. Porque se não fosse ele, tu não tinha pago ninguém em dia aqui no Rio Grande do Sul. Com os 3 milhões que veio para a saúde, tu não gastou um centavo na saúde. Um presidente que transformou o Brasil. Um presidente que luta cotidianamente. Tu tá do lado de quem, tchê? Tu quer enganar quem? Aos gaúchos? Dizendo que não tá do lado de lugar nenhum? Tu é desleal com o teu partido. Tu é desleal com os gaúchos. Tu não tá te dando conta que isso aqui pode virar uma Venezuela se cair na mão do Lula. E tu tá pouco te lixando. Assume uma posição, tchê. Uma posição de gaúcho, homem de coragem, que tem uma palavra. Chega, Eduardo, de mimimi o dia todo. De fazer uma conversa de desrespeito às famílias gaúchas. Nós queremos saber, sim, de que lado vai estar o Brasil. No Brasil que vai sair da urna vai ter Deus, pátria, família e liberdade? Ou vai ter Foro de São Paulo, comunismo, socialismo, legalização das drogas, sexualização das crianças, destruição da família, retirada da liberdade de culto? Que Brasil que tu quer, Eduardo? Não tem muro. Desça do muro. Respeite os gaúchos. Hoje eu quero falar com você sobre a minha posição nesse segundo turno para presidente. Os gaúchos não aceitam quem não se posiciona, mas também não aceitam a falsidade, a covardia de quem não defende os seus valores e o vale tudo em troca do voto. O gaúcho tem palavra, tem honra, tem brio e tem coragem. E como gaúcho, os meus valores e os meus ideais não estão à venda e nem disponíveis para troca. Eu jamais votei no PT e não vai ser nessa eleição que eu vou fazer isso. Um presidente da República que busca conselho na cadeia, um partido que patrocinou o maior escândalo de corrupção do país e que ataca a Lava Jato, e um modelo econômico que gerou 13 milhões de desempregados. Eles não merecem voltar ao poder. Por isso eu digo com todas as letras, o PT não. Por isso, nesse segundo turno, para evitar a volta do PT, eu vou dar o meu voto ao candidato Bolsonaro. É um gesto democrático, acompanhando inclusive a decisão coletiva dos partidos da minha coligação. Felipe Neto. O influenciador publicou um tweet em 2020 debochando da direita, dizendo que o povo do nosso país vizinho é contra transformar a Venezuela no Brasil. Em resposta a isso, um morador da Venezuela publicou um vídeo com duras críticas ao Felipe Neto e falando sobre a situação precária por lá. Vamos relembrar esse vídeo. Próxima eleição na Venezuela, os venezuelanos iríamos falar: não votem nesse, ela vai transformar a Venezuela num Brasil. Não vou negar, eu precisei de vários dias para me acalmar. Na verdade, nós venezuelanos preferimos 1000 vezes um Bolsonaro e o que ela e outros patriotas estão construindo no Brasil. Mas o que pode entender do que está acontecendo na Venezuela um moleque que só faz vídeo no YouTube ou fala na TV de neofascismo no Brasil? Neofascismo cacete, seu moleque. Na Venezuela o povo tá comendo sangue bovina. Mas o que pode entender disso um moleque cujo maior problema é decidir de que cor vai ser pintar o cabelo? Na Venezuela, nesses últimos 6 anos, o regime matou mais de 250 dissidentes. Mas no Brasil você pode falar besteira abertamente na televisão nacional como você já fez. Você se dedica o tempo inteiro a falar merda de um presidente que sacrificou a sua própria vida para que no Brasil não tiveram que comer burro e ossos de boi como na Venezuela. Respeite seu moleque, respeite, seja homem e não fale merda do seu lugar. Você não caga onde come não. Qualquer venezuelano daria o que fosse para sair desse inferno do comunismo. Só ver todos os venezuelanos que estão fugindo para Roraima. Mas o que pode saber você disso, seu moleque? O Brasil está prosperando, no Brasil tem comida, o Brasil está fortalecendo suas indústrias, está tendo ordem de novo. Na Venezuela, matam velhinhos para roubar os $2 que recebem da aposentadoria. Se estiver na Venezuela, um moleque frouxo que não sabe nem se defender como você já estivesse morto. Os venezuelanos queremos sair do furo como o Brasil saiu, queremos ordem, queremos prosperidade. Depois desse tweet que você fez, você deveria calar a boca até a Venezuela ser livre.
Respeite seu moleque. Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino do nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamamos maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de industrializar o país e desenvolver sua agricultura. Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Bom dia, feliz sexta-feira, povo brasileiro. Espero que todo mundo aí esteja bem. Sim, estou querendo expressar para vocês que me estou sentindo um pouco abalada e triste. Ontem na live lá com o capitão e Pablo Massal, o Pablo Massal falou assim: para onde o brasileiro vai se tudo está acabado, né? Aí citou vários países e no final falou Venezuela está perdida. Aí eu fiquei assim, poxa, é verdade, né? Mas deu uma dor no coração saber que a gente perdeu tudo, cara. A nossa cultura, tudo, caramba, tudo. Aí você pensa assim, poxa, acabaram com o nosso país, os lugares turísticos já não estão sendo visitados, né? Tínhamos coisas maravilhosas, Salto Ángel, Islas de Margarita, Teleférico, Cordillera de los Andes, um monte de coisas lindas e maravilhosas e ninguém sabe disso, né? Porque a única coisa que sabem da Venezuela é que nós comemos cachorro. Já pensou você ser conhecido por uma coisa dessas? Já pensou você, lá no futuro, alguém te falar, o seu país está perdido, me fala, você comeu cachorro? Vocês já não vão ser conhecidos pela samba, pelo desfile, pelo futebol. Vocês já não vão ser conhecidos pelas paisagens maravilhosas que vocês têm, Ipanema, Copacabana, os dedos de Deus, né? Nada disso, tudo isso vai ser esquecido. E você talvez vai sentir essa vergonha que eu estou sentindo agora de falar para vocês, sou venezuelana. Eu fico com uma luta para melhorar o meu sotaque, para não passar pela vergonha de ter que falar sou da Venezuela, porque a primeira coisa que sai da boca de vocês é você comeu cachorro. Você fugiu do seu país, cara, eu lutei pra caramba e não deu certo. Vocês querem isso para sua nação? Acredito que não, né? Então o tempo está acabando, petista de esquerda. Para de idolatrar, porque isso que eu estou sentindo agora é aquilo que seus filhos vão sentir lá na frente. Vocês querem isso? Acredito que não, cara. Estou me sentindo triste e magoada.
A situação segue tensa também na fronteira da Venezuela com o Brasil. 10 militares que desertaram hoje relatam que o regime do ditador Nicolás Maduro deu carta branca para o exército atirar em manifestantes. 6 mortes foram confirmadas na região, mas o número de vítimas pode ser bem maior, como conta o repórter Bruno Pérez, em Roraima. Estas imagens foram feitas instantes depois que um grupo de militares venezuelanos cruzou a fronteira a pé usando uma trilha clandestina. Uma caminhonete do Exército Brasileiro recolheu os agentes. Alguns estavam desidratados. Estamos em Brasil. 10 sargentos da Força Nacional Bolivariana e do Exército se entregaram nesta manhã na fronteira brasileira em Pacaraima. Hemos decidido abandonar la fila de la Fuerza Armada debido a la politización, a la opresión a la que vive el pueblo venezolano. Este sargento da Força Nacional Bolivariana diz que outros oficiais querem desertar, mas tem medo de abandonar o regime. Huimos con miedo porque teníamos información de que habían francotiradores en el hito fronterizo y temíamos por nuestra vida. No somos ningunos asesinos y no queremos quedar marcados ante la historia, ante el mundo entero que nos está viendo ahorita como unos asesinos. Os militares contam que são orientados a atirar contra manifestantes para controlar confrontos. Grupos de inteligencia, los grupos armados, los colectivos paramilitares que están metidos dentro de las fuerzas policiales, las cuales también sirven como entes de inteligencia del régimen opresor para detectar a aquellas personas que están en pro de la libertad y en pro de la Constitución, para apresarlos y a veces asesinarlos. Estas imagens foram feitas em Santa Helena de Uairém, cidade na fronteira com o Brasil. 3 blindados da Guarda Nacional Bolivariana perseguem um caminhão. É possível ouvir muitos tiros. O motorista é encurralado e tirado à força da carreta e espancado pelos militares. Oficialmente, 6 pessoas morreram na região de Santa Helena de Uairém desde sexta-feira. Mas o prefeito diz que esse número é muito maior. 25 muertos aproximadamente estamos manejando, 84 heridos. Lo que pasa que el hospital no lo controlamos nosotros, el hospital lo están controlando ellos. Los que han caído lo han montado en las tanquetas y luego lo llevan a Escamoto. Por eso no manejamos la cifra general. O opositor do regime Maduro, Emílio González, fugiu para o Brasil com sua comitiva por uma trilha clandestina no domingo. Nesta segunda-feira não houve confrontos, mas o exército venezuelano manteve o cinturão para evitar a circulação de pessoas de um lado para o outro da fronteira. O repórter Lucas Martins flagrou grupos chegando ao Brasil por uma trilha a poucos metros da fiscalização. Estava lá da Venezuela e vim buscar um remédio aqui para uma senhora que tem câncer. E a polícia não queria deixar passar. Você mora lá? Eu moro lá, mas já venho embora para cá, para o Brasil. Você passou aqui pela lateral, não foi difícil? Lateral, sim, não foi difícil. Somente tem muito animal, a gente tem medo, a polícia não quer deixar a gente passar para o lado de cá. Este venezuelano conseguiu entrar no Brasil com uma mulher e os 3 filhos pela mesma trilha. Ele conta que passou fome, trabalhava um mês para ganhar dinheiro suficiente para comprar um pão. Durante dias de viagem, eles tiveram dificuldade em alimentar as crianças. Para conseguir pañal, la comida, la leche, no se consigue leche, pañal, toallitas, nada. No se consigue leche, por los nenes, mingao por los nenes no se consigue ninguém, no se consigue nada, la está falando que la cosa está por la está muy ruim. Aquí estamos en el tercer descansadero, ¿ves? Poco de gente aquí bañándose y comiendo, aquí vienen comiendo todo. En la propia selva del Darién, la verdadera película, y siguen llegando más, ¿ves? El propio descansadero, ¿ves? Así la ves. Ahí todos se pueden bañar. Está el pana comiendo. Corre. Véalo, aquí está, ven, pero sí se puede. Aquí está la gente. Estamos pasando esta travesía, ¿ves? Mira, ¿ves? No es coba. ¡Edwin! Allá está Edwin. Ahí está Edwin. Ahí está el pana, aquí está el pana, aquí estamos, ¿ves? La vaina no es coba.
Mi hermana le escribió en puño y letra y se borró la tinta. Se borró la tinta. Essa aqui é a filha da Janineia, ex da Bolívia, que está presa por atos antidemocráticos. Sí, el presidente de Bolivia que ahora está presa, ¿no? Aquí está la carta. Gracias. Abraço também. Gracias y no sé si nos podemos sacar una foto. Sí. ¿Ya? Aqui está a tucha. Só vocês aqui, né? Alguns acham que é brincadeira que nós estamos lá na frente. Tá? Gracias. Eso que es una broma, lo que están haciendo en Bolivia se puede repetir aquí. Sí. Não vai repetir no Brasil. No se va a repetir. No, pero yo vengo a hacer testimonio porque ha pasado en mi país, pasa en Nicaragua, pasa en Venezuela, pasa en Cuba, es una realidad con mi familia y es una realidad que tenemos que evitar. Usted lucha frenando la izquierda criminal, la izquierda que significa corrupción, significa crimen, abuso, violación a los derechos humanos y todos tenemos que unirnos porque fragmenta familias, millones de familias y meten presos inocentes, ¿no? Eso es lo malo y que tenemos que luchar por que los valores se respeten, valores de la familia, libertad, justicia, en contra de estos que quieren estar en el poder, ¿no? Que no les importa hacer daño, no les importa abusar con tal de quedarse en el poder. Así que lo bendigo, Dios lo bendiga, bendiga a Brasil y que ilumine para elegir el mejor camino que es el presidente Bolsonaro. ¿Ya? Muchas gracias. Hoje foi divulgado o vídeo mais grave que eu já vi até hoje, com uma ameaça à democracia. O ex-presidente candidato falou num comício que eles chamaram de Embaixada da Resistência sobre regulação da mídia, invasão de terra e da cidade e rebeliões. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Que morte, que combatente, que revolução. Eles têm que saber. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação. Para mim, essa é a fala mais grave. Nós vamos fazer definitivamente, para sempre. Provavelmente você nunca mais vai me ver na televisão. Provavelmente alguns canais vão fechar, a gente já sabe quais. Jornais, internet, assim como é em outros países comunistas. Você vai perder a sua liberdade de se informar e de se expressar. Para que o povo não seja vítima das mentiras, eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu. Vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu. Nas entrelinhas, ele sempre mostra quem ele realmente é. E poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam. Não existe mais isso, Lula. Isso foi na época do governo do PT, que as avenidas das grandes cidades eram tomadas desde que o presidente Bolsonaro assumiu. Isso não existe mais. Fazer as passeatas que tanto vocês querem. Passeatas que vocês tanto querem. Ninguém está proibido de fazer passeata. Que tipo de passeata é essa que você está reivindicando, Lula? Aliás, os seus eleitores podem ir às ruas quando você quiser. Conclame a nação a ir te apoiar. Chame seus apoiadores para encher a Paulista. As ocupações no campo e na cidade. Aí ele deixa bem claro o que ele quer fazer e vai permitir que seja feito. Invasão de propriedades privadas. E o pior, você deixou passar uma palavrinha no final dessa frase que termina o comício pela revolução. As ocupações no campo e na cidade. No campo e na cidade. No campo e na cidade. Para mim, isso sim parece um planejamento de golpe de Estado.
Os policiais da 9ª SICOM, que são ali da área do São José, Zumbi, essa área ali, acabaram fazendo a prisão desses 2 rapazes aí, né, que estavam exatamente com vários aparelhos celulares, esses que estão sobre a mesa, e além de tudo um simulacro de arma de fogo. Né, segundo informações aí, né, o caso veio parar aqui na delegacia após os policiais conseguirem colocar a mão nesses noiados aí que você acompanha. Pensa que a Polícia Civil brinca. Como é que é, mano? O Lula vai ganhar? Não vai ganhar porcaria nenhuma. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Quem é que vai ganhar aí, na tua opinião, hein, safado? Lula. É Lula, caralho! É Lula, porra! É foda, caralho! É nóis, porra! É Lula, caralho! Bora, porra! É Lula, porra! E aí, gente? Tranquilo essas imagens? Moro no Rio de Janeiro. Meu marido é policial. Se esse verme vier mesmo, entendeu? A gente vai ter que sair daqui do Rio de Janeiro, porque é a carta branca para bandidagem. Espero que esse vídeo vocês aí, por favor, entendeu? Viralize e mostre para os isentões que votou em branco, quem não foi votar, entendeu? Que o narcotráfico vai mandar mais do que já manda já nesse país. Entendeu? A gente está tendo uma oportunidade única. Se o Bolsonaro não entrar, acabou os homens de bem, acabou a família, acabou tudo, tá? Não vai ter lei, não vai ter ordem, não vai ter progresso, só vai ser só roubalheira. É isso que vai acontecer. Tia, vou falar um negócio pra senhora. Hoje eu fui obrigado já a 2ª vez. A primeira foi eu e Suzy, lá na Portela. Eu fui obrigado a ir porque o nosso prefeito apoiou o Lula. E hoje eu também fui obrigado a ir lá no Complexo do Alemão. Tô falando pra senhora, guarda esse áudio aí, não passa pra ninguém. Mas eu vou ser bem sincero pra senhora. Me deixou muito preocupado. O Lula fechou com o Comando Vermelho. Fechou. Todo mundo fumando maconha, gritando, mais de 500 motos e falando: Lula agora é comando, Lula é comando. Cara, eu fiquei muito preocupado com isso. O nosso país, eu vou falar pelo Rio de Janeiro, vou falar pelo país não, me deixou muito preocupado. Acabei de falar com 2 amigos aqui agora que eu fiquei preocupado com a situação que eu vi hoje. O Lula está fechado com o Comando Vermelho. E imagina essa dívida depois, como vai ser paga. Entendeu? Gente, são 20 horas e 9 minutos. 20 horas e 9 minutos aqui na Bahia, Salvador, capital. Olha só, com quase 70% de aprovação do PT, na Bahia está parecendo um velório. Não tem fogos, o povo baiano não está feliz com isso. Vocês querem observar uma coisa? Está aqui, ó, a prova disso, com 70% o povo baiano estaria estourando fogos, estaria feliz. Cadê, ó? Ali é a Barra, gente, essa região é a Barra. Aqui é o Centro Empresarial Iguatemi, aqui é outra parte, aqui para cá é a Suburbana, ali, ó, é Itapuã. Isso aqui é a Baía de Todos os Santos, ali é a ilha, com 70%, olha só. Fogos não representa essas eleições na Bahia, foi fraudada. Compartilhe esse vídeo, mostre até chegar no presidente para mostrar que nesse horário de 20 horas e 10 minutos
né, para poder comparar esse mesmo horário com a Bahia, que estava com 68% dando PT aqui. Olha aí, não tem nem fogos. Não tem. Aqui o povo baiano, se já tivesse passado de 50%, o povo baiano já estava estourando de fogos. Isso aqui está parecendo um velório, gente. Olha aí. Olha só. Compartilha esse vídeo, gente. Compartilha até chegar no presidente. Olha só, a Bahia não está feliz. Isso aqui não está feliz. Essas urnas, vocês já sabem. Não preciso falar. É Lula, caralho! É Lula, porra! É foda, caralho! É nóis, porra! É Lula, caralho! Bora, porra! É Lula, porra! Eu vou aproveitar esse gancho aqui do Valdeir para fazer uma análise que eu tenho visto e que tem me preocupado muito. Eu estou vendo gente dizer que não é preciso se preocupar com a eleição do presidente, porque já se elegeu um Congresso conservador e esse Congresso vai ser o freio aos arroubos do presidente. Só que, quando nós temos um confronto entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, o Poder Executivo quer agir de uma determinada forma, baixa um decreto, o Poder Legislativo entende que aquele decreto extrapola as atribuições do presidente e vai lá querer derrubar esse decreto. Promulga um decreto legislativo sustando o ato do presidente. O presidente entende que não tinha extrapolado nada e recorre a quem? Ao judiciário. Então, nesse confronto entre uma base de direita conservadora no Congresso e um executivo de esquerda, o poder vai ser exercido integralmente pelo Poder Judiciário. Quem vai ditar oficialmente os rumos do Brasil vai ser o Poder Judiciário. O que nós estamos perto de vivenciar, caso Lula se torne presidente, é a repetição absolutamente integral do que aconteceu na Venezuela, que foi exatamente isso. Exatamente isso. Hugo Chávez se elegeu, não tinha o Congresso para lhe dar apoio, judicializou absolutamente tudo o que quis e o judiciário assumiu as funções do legislativo, alinhado ao executivo. O resultado a gente sabe. O cenário de eleição de Lula é exatamente esse. Vejam que o nosso Poder Judiciário já escalonou absurdamente a sua forma de julgar por contingências momentâneas. Declara expressamente em julgamento que não pode haver censura de nenhum tipo, mas que, como estamos na época de eleição, vamos fazer uma exceção e julgar com base em um juízo excepcional, mesmo que a própria Constituição diga expressamente que é proibido haver qualquer juízo de exceção. Então dá para confiar. A única saída que nós temos no Brasil para a preservação do Estado Democrático de Direito, ainda que no papel, e para que tenhamos a mínima chance de reverter o autoritarismo ao qual estamos agora submetidos, é a reeleição do presidente da República. Se o presidente não for reeleito, acaba. Acaba. O Congresso não vai atuar porque o conflito vai ser decidido pelo Judiciário. Então, as pessoas precisam acordar. Olha o que aconteceu na Venezuela. O cenário é rigorosamente o mesmo, é idêntico. É como querer aplicar a mesma receita e querer que o resultado seja diferente. Então, é preocupante isso. É extremamente preocupante. Alguém falou, olá Marçal, você é legal, mas está exagerando na defesa do Bolsonaro. Isso é porque você nunca me teve como alguém que tem unidade com alguém. Você nunca me viu defendendo uma pessoa. Vocês, quando uma pessoa fala alguma coisa de errado, vocês largam pelo caminho. Quando a pessoa te contraria, você larga pelo caminho. Mas quando eu falo com uma pessoa que eu estou junto até depois do fim, a pessoa pode até vir contra mim, eu continuo com ela. Olhar para a pessoa que praticou crimes contra um povo e um outro que por palavras magoou pessoas, eu nunca vou deixar esse cara de lado. O Bolsonaro é uma resistência do conservadorismo, do cristianismo. Ele não é o melhor cristão, pode ficar tranquilo. Ele também não é o melhor exemplo de família.
Mas só dele bater no peito e ter coragem de peitar todo mundo e falar assim, ó, eu vou defender sua família, eu vou exagerar na defesa. Só dele deixar a igreja em paz para crescer, eu vou defender ele. E se ele continuar querendo de fato colocar Deus em primeiro lugar, mesmo o Estado sendo laico, mas o Estado não é ateu, eu vou continuar defendendo ele até depois do fim. Pode custar multas milionárias para mim, pode custar meu patrimônio, porque se eu perder tudo que eu tenho, eu consigo fazer, eu sou inteligente, eu tenho sabedoria, mas o meu povo não, meu povo pode virar um povo venezuelano. Então não estou exagerando, eu nem comecei. Você vai ver agora. Se for preciso, eu gasto milhões aí atrás dele todo dia. Se for para falar nos palanques com ele, se for para fazer eventos, não interessa, eu vou fazer o que for. Se for para ficar fora de casa 30 dias, para ficar 30 anos com o PT longe do poder, eu vou fazer isso. Já estou 9 meses na política, o que é mais 30 dias? Não me serve, eu não quero, eu não vou acostumar com a ideia de ter o PT. Não vai ser por mim, ninguém vai me chamar de covarde, eu não sou covarde. Pode vir para cima, amigo, nós não vamos parar. Eu quero incendiar essa nação, os corações dos brasileiros. É hora de perdoar o Bolsonaro. Bolsonaro, com a maior humildade, ele falou para todo mundo, trata com essa cloroquina. Se ferrou por causa disso, mas ele falou, eu quero que o povo tenha como tratar esse problema, ninguém tem a solução. Pode falar o que quiser de mim, eu tomei a cloroquina e me ajudou. E aí? Aí vai sair, o Pablo é ignorante. Deixa eu te falar, dá para entender a intenção do coração das pessoas. É humilhante ver alguém chamar o Bolsonaro de genocida. O cara gastou 500 milhões, comprou 500 milhões de vacinas. Fez tudo o que precisava fazer. Mas em todo o tempo, tudo que eu vi de comportamento dele foi defendendo a liberdade. Me crucificaram por defender ele. Por que você não defende de outro candidato? Ninguém tem pressão igual ele. Desculpa falar, mas humanamente só uma pessoa do nosso nível tem pressão para fazer um negócio desse. Não é qualquer um que faz aquilo. Então você acha mesmo que eu ia pegar tudo que eu sou, tudo que eu sei, ia depositar em energia de gente que nem dá conta de decolar? Bolsonaro é um escudão de bronze daqueles que está todo triturado. Não solta. Não solta. Segura firme. Eu estou te pedindo, você que confia em mim, Pablo, eu te odeio porque você está defendendo o Bolsonaro. Para de me seguir, um beijo no seu coração. Quando você crescer um pouquinho, amadurecer, você pode voltar que você vai ser bem-vindo. Mas eu não vou afinar para a opinião de ninguém. Vou defender ele sim, porque nunca na história do Brasil existiu um presidente que defendeu valores, princípio, propósito, o cristianismo, as famílias, o livre mercado da forma que ele faz. Nunca na história do Brasil, depois de uma grande crise, o Brasil saiu tão bem como está saindo agora. Nunca foi economizado tanto dinheiro num governo federal como no Bolsonaro. Então eu sou gestor, pode falar o que quiser, eu vou defender. Está aqui alguém que acabou minha eleição. Eu só poderia pegar minhas coisas e ir embora, sair de fininho. Não! É hora de reagir. Quando eu vejo uma Fátima Bernardes sair falando que vai votar em Lula, o atraso que essa mulher com a imagem dela prejudica a cabeça dos incautos, nós vamos ter que trabalhar 10 vezes mais. Quando a gente vê esses artistas de meia tigela defendendo, a opinião deles vale muito na cabeça desses alienados. É por isso que nós vamos ter que trabalhar mais. Eu não quero ver o ladrão governando esse país. Eu confio no Bolsonaro. Desculpa se você não gosta dessa frase, mas eu confio nele. Eu já sentei, eu já tive um tempo de mesa com ele. Eu já dei conselho para ele. Ao contrário do passado que ele não ouvia, ele teve humildade de ouvir agora. Eu subo com ele no palco, eu sinto o coração dele, eu sinto a energia dele. Ele está cansado de tomar pancada. Mal compreendido. Mas vai ser defendido mesmo assim. Então eu quero pedir do fundo do coração, se posicione na sua casa. Para de brigar nos grupos de família por causa dessa onda. Vamos despertar a nação, a gente tem 30 dias para isso. Não precisa de ganhar 1 milhão de votos por dia. Ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, explica o porquê votar em Bolsonaro no segundo turno. Eu votaria em quem estivesse em terceiro lugar. E procurei votar em quem estava em terceiro lugar no primeiro turno. E que no segundo turno eu votaria no atual governante,
no presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Por quê? Porque como ex-juiz não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma e que foi condenado em 4, se não me falha a memória, 4 processos crime por delito contra a administração pública. Disse, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo, os processos foram anulados pelo Supremo. A partir de uma visão, a meu ver, equivocada, incompetência territorial. Não seria competente o juízo da 13ª, mas um juízo de Brasília, um juízo federal de São Paulo. Quando nós sabemos que a incompetência territorial é relativa e ela preclui com o término do processo crime, mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, pessoal. Gente, eu estou aqui num grupo de empresários e foi unânime, a conversa sempre a mesma. Se aquele infeliz do Lula, no dia 30, ganhar as eleições, primeiro a gente sabe que é fraude, né? Mas eu não sei o que nosso presidente vai fazer. Segundo, se ainda assim não tiver jeito, vamos fechar nossas empresas. Sabe, gente, o povo não está entendendo a situação. Olha bem, olha como é fácil. Partido dos Trabalhadores, primeiro, não é do trabalhador. Sabe o que o Partido do Trabalhador fez aqui na cidade de Camaçari? Elas expulsaram a Ford. A Ford, durante 20 anos, ela foi perturbada, dia após dia. Cansei de falar para pessoas conhecidas, gente, pega leve, não tem sindicato dos desempregados, só tem sindicato do empregado. Porque eles querem a contribuição sindical. No dia que a Ford se retar e levantar as rodas, vocês vão ficar chupando prego e rotando parafuso, mas ninguém me ouviu. O que aconteceu? Dia 10 de janeiro de 2021, a Ford não aguentou mais. Porque não tem quem aguente, gente. Todo dia era uma paralisação, todo dia era uma confusão na porta da Ford. Fecha a Ford, bota carro de som, essa palhaçada. Aí agora não tem sindicato para dar empregado para um monte de desempregado que tem aqui na cidade. E a cidade está parada, a economia está parada, porque uma das maiores fábricas que movimentava, girava a economia da cidade, foi embora. Tá bom, não fez grande negócio não, foi para a Argentina. Ok, a Ford foi para a Argentina, já está querendo sair. Sabe por quê? Porque o socialismo do Lula também tá lá, gente. E tá fazendo o quê? Acabando com o país. E a Ford já vai cair fora também. Aqui ela ainda levou 20 anos. E aqui lá não levou 2. Já tá indo embora, gente. Pelo amor de Deus, abre o olho. O sindicato do desempregado não existe. Se o comércio para tudo. Se as empresas fecham, quem é que vai pagar o salário de vocês? Para de palhaçada, gente. Acorda. Todo mundo só tá trabalhando em benefício próprio, pô. Eu sou empresária, eu vejo o lado do trabalhador. Aí todo mundo fica, porque é o pai dos pobres. Que diabo de pobre nada? Se acaba o emprego, acaba tudo. A prefeitura, o governo do estado vai arranjar tanta empresa para vocês trabalhar onde, rebanho? Pelo amor de Deus, acorda, Brasil. Acorda, Nordeste, acorda, Camaçari. Que mundo, que planeta vocês estão, caramba? Rapaz, vamos votar no cara aí, no 22, pô. Vamos votar em Bolsonaro, não tem outra opção. Ou é Bolsonaro, ou as empresas vão fechar. Trabalhar nele. Ação do TRE. Edinho, foi censurado aqui, é isso? Foi interceptado pelo TRE. Nós fomos censurados pelo TRE, está com o nosso carro de som aqui. E é proibido falar no microfone, inclusive, né? Exatamente. Está aqui com o pessoal da TRE aqui, ó. O pessoal do TRE identificado. Justiça e fiscalização, eles estão cumprindo ordens, né? Quem cumpre ordem tem que cumprir, e quem não respeita a ordem, né? Está prejudicado, não é isso? Então tá bom, então o pessoal que faz essa terra daqui, nós estamos obedecendo tudo que estão orientando a gente. Agora, gente, ditadura continua, ditadura em Copacabana, gente, isso é um absurdo. Fomos aqui censurados
Então nós estamos censurados, acabou o evento pra gente. E fica para vocês na rede social aí, pode disparar em geral. Tá? Censuraram o caminhão do Bolsonaro aqui na Atlântica, em frente ao posto 5, com documentação legal, hein? Tá? Fomos censurados, hein? Fomos censurados. Absurdo, né? Fomos censurados, absurdo. Pessoal, olha aqui que palhaçada, mais uma. Meu carro tá plotado aqui de Bolsonaro, né? Olha a palhaçada. Tá aqui, eu paguei do meu bolso, aqui, Ministério Público Eleitoral, né? Aqui, ó, Ministério Público Eleitoral veio aqui, tá? Uma sentença, tá? Tô sendo aqui, sei lá, um processo, é o que é, amigo? Intimado. Eu tô sendo intimado aqui pelo servidor Adson Reis do TRE. Tô sendo intimado aqui a responder, porque o meu carro tá aqui plotado de Bolsonaro. Será que é perseguição, gente? Tem lógica um negócio desse, tá aqui. O servidor não tem nada a ver com isso, tá, gente? Só porque ele é servidor público, ele pode aparecer, não tem problema. Tem fé pública. Vê se isso não é uma palhaçada. Tá. Só olhem aqui. No site da Globo, do Globo.com, tá? Tá no... Deixa eu só deixar no silencioso aqui. No segundo turno já tá aparecendo 100% das urnas apuradas, porcentagem pronta, com o Lula eleito, os votos do Bolsonaro, abstenções e brancos ali. E olhem só, se você pegar as votações por estado, por município, tá tudo pronto já, ó. Segundo turno, Jair Bolsonaro 48%, e aí abre aqui disponível para você clica em São Paulo, clicar nos votos, ó. Tá? É como tá aparecendo aqui. clica em São Paulo pra gente ver. Deixa eu voltar aqui para São Paulo. São Paulo ali, como se a porcentagem dele fosse... Governador não aparece. Essa aqui. E governador, tem que trocar aqui, ó. Tá. Governador. Segundo turno, baixa. Não, tá certo, baixa. Tá. Por estado. Baixa, governador eleito. Governador eleito, Fernando Haddad. Eleito. Gente, inacreditável. Inacreditável. Hoje, fala a data de hoje? Hoje, dia 27/10, ao 12h22. Tem que salvar no archive isso aqui. Pois é, cara. Quando foi dito lá atrás que a Globo e o PT estavam juntos para libertar o Lula, só não foi liberto por conta da pressão popular. E também por conta de justiça, pô. Entendeu? Agora, a ordem aqui nas editorias é assim, descer o pau no Bolsonaro, colocar tudo quanto é tipo de assunto voltado para nazismo, comunismo, racismo, homofobia, até linkar a morte da Mariela Bolsonaro, até quem morrer no Rio Grande do Sul ou no Nordeste de uma forma esquisita é culpa do Bolsonaro, entendeu? Tudo quanto é tipo de violência que tiver no mundo agora é Bolsonaro para colocar o cara assim, para acabar com o cara. Eles têm 10 dias para acabar com o Bolsonaro, entendeu? Uma outra coisa também que está acontecendo é assim, a Globo está passando 5 vezes mais a propaganda do PT do que a do Bolsonaro. Por quê? O TSE não conta. Não tem ninguém do TSE contando quantas propagandas são de um ou de outro. Porque é tudo bagunçado. Nós estamos no Brasil, principalmente no Nordeste, em que essa conta chega até a ser absurda. Chega a 7 vezes mais do que a do Bolsonaro. E não tem ninguém, porque o Bolsonaro não tem uma equipe, não tem correligionários nos estados para poder contar quantas propagandas tem. E eles sabem disso,
Então a Globo o que faz? Ah, é para passar propaganda eleitoral? Então passa 2 ou 3 a mais do cara aí, passa 5 ou 6 ou 7 que o TSE não está contando. Então, se você começar a reparar, você vai ver muito mais propaganda do PT do que do Bolsonaro, sendo que os tempos agora são iguais. Entendeu? E a ordem é assim: novela, Jornal Nacional, Jornal da Manhã, É de Casa, todas as editorias é para descer o pau no Bolsonaro em assuntos que possam remeter ao nome dele, para fazer com que a população fique batendo que o cara é homofóbico, o cara é nazista, que o cara é comunista, o cara não é nada disso. E muita gente aqui dentro está sendo já perseguido porque votou nele. E a coisa está ficando feia. O Chico Pinheiro, por exemplo, disse lá atrás que ele era uma ideia, não aconteceu nada com o cara. A Globo pediu para que todo o seu exército de atrizes e de atores que possam falar abertamente contra o Bolsonaro, tá tudo certinho, entendeu? Qualquer pessoa que morrer daqui para frente, qualquer coisa que acontecer de ruim no país, é culpa do Bolsonaro na visão da Globo, entendeu? Inclusive, principalmente na Globo News, entendeu? E também até nos canais de esportes. Então, tá ficando um negócio até indigesto de ficar aqui dentro, porque tá ficando um negócio nojento de se ver. Tudo para falar contra o Bolsonaro. Realmente estão com muito medo e eles sabem que eles não têm a mesma força que tinha no passado, porque a Globo não contava com a força do Facebook, de Instagram, isso aí é ficha pequena, isso aí não é nada. O maior medo é do WhatsApp, que o WhatsApp você não controla. Entendeu? Você não consegue controlar o WhatsApp. E se eles tentarem derrubar o WhatsApp, coisa que pode acontecer daqui para frente, neguinho vai entrar aí em outro aplicativo, vai mandar por SMS, vai mandar pelo Telegram, vai mandar por qualquer tipo, mas a propaganda vai continuar do mesmo jeito. Eles não têm como segurar. É esse o maior medo da Globo. Entendeu? O Jornal Nacional, que antigamente dava aí 40 pontos de audiência, hoje está dando 12 em algumas praças. Entendeu? Porque ninguém está suportando mais ver tanta mentira. O negócio está ficando de um descrédito tão grande, está ficando tão descarado, que a Globo pode sair dessas eleições assim muito machucada, com a credibilidade lá embaixo. E o pior, se o Bolsonaro começar realmente a abrir a caixa preta, que é o medo da Globo, ela não vai ter como manter os contratos de Copa do Mundo, de Fórmula 1, manter os 3, 4 canais de esportes que ela tem, porque isso ela mantém com dinheiro público, com dinheiro do BNDES. Por quê? O mercado publicitário está quebrado, cara. Não tem dinheiro. O mercado publicitário no Brasil está quebrado. Por quê? Quebra a indústria. E a indústria não tem dinheiro para jogar em publicidade. Da onde a Globo continua mantendo aí essa farra do boi com transmissão para lá e para cá? Entendeu? É com dinheiro público, é com muito dinheiro público, é com dinheiro público demais. Entendeu? Então isso aí tem que acabar realmente, vai ter que acabar porque o Bolsonaro vai colocar as cartas na mesa, entendeu? Agora temos que ficar esperto com relação principalmente ao TSE. Há uma possibilidade sim de ter fraude. O TSE tem o poder de anular quantos votos eles querem. Nessa primeiro turno foi mais de 7 milhões e ninguém questionou nada, nem a Globo, nem a CBN, nenhuma grande mídia foi lá questionar, entrevistar o presidente do TSE para saber por que foi anulado. Já era para ter dado a vitória para o Bolsonaro logo no primeiro turno. Agora, no segundo turno, não sabemos quanto. O Ibope está mais do que comprado. O que está com mais medo da vitória do Bolsonaro é o Ibope. Entendeu? Porque ele vai quebrar a hegemonia e vai quebrar também essa exclusividade que o Ibope tem, né? Assim como o Datafolha. Então, meus amigos, é o seguinte, tá feio o negócio aqui dentro, vai ficar mais feio ainda, e eles vão dizer que é fake news, porque a Globo se acha no direito de regular o que é o que não é fake news. Para, cara. Tá na hora de crescer. A verdade hoje está na palma da mão, no celular. Vamos colocar o Bolsonaro lá para a gente enxergar o Brasil de uma forma mais honesta para todo mundo. Tem muito tempo. Eles podem tentar, mas se tentarem, não vão levar. Eu me lembro que o José Disseu e o ministro Barroso fez uma piada que eleição não se ganha, se toma. Eles podem tentar,
Ué, todo mundo é livre para fazer o que quiser, tentar o que bem quiser. O problema é se vai colar. Porque nós temos aqui um problema muito delicado. As Forças Armadas brasileiras são constitucionais, elas obedecem às leis. Mas desde que começou o pleito eleitoral, já vem ocorrendo uma sucessão de problemas na confiabilidade das urnas e do pleito em si. Na imediação de dizerem, por exemplo, que Lula ganhou, tem um sério problema. Lula não pode assumir porque é um condenado político. As ações judiciais sobre Lula não terminaram. Foi apenas deslocado o eixo do tribunal para começar a investigar. Eles colocaram no zero novamente. É mais ou menos como eles dissessem que 20 juízes são incompetentes e que todas as provas estão invalidadas. Só que não existe dispositivo no Código de Processo Penal para proceder assim. Além das interferências sobre poderes alheios, a afronta à Procuradoria-Geral da República e o confronto com as Forças Armadas. E aqui nós temos um problema: as Forças Armadas não irão obedecer a ordem de um condenado pela justiça, porque senão ela desonra toda a sua estrutura moral perante o povo brasileiro. E aí pode levar o país a uma guerra civil. Porque se o povo perder a confiança nas Forças Armadas, acabou. O Brasil acabou. Nós vamos sim entrar numa guerra civil. Porque o que caracteriza uma guerra civil é quando o povo de uma nação não confia mais nas suas instituições. Assim sendo, torna a frisar, eles podem tentar, são livres para fazê-lo. O problema é se vai colar. Porque as ruas têm demonstrado uma coisa, e as pesquisas são mentirosas e manipuláveis, têm demonstrado outra. O Lula, nesse tempo todo, não conseguiu fazer campanha nas ruas diante do povo, a não ser naquele grupinho dele fechado, ou em ambiente fechado, ou com seus próprios seguidores. E ele, o Luiz Inácio Lula da Silva, é um condenado da justiça ainda. Ele não pode assumir a presidência da República. Isso simplesmente é rasgar a Constituição, rasgar o Código Penal, o Código de Processo Penal. E eles já ofenderam por demais a Procuradoria-Geral da República, o Presidente da República. Você viu a entrevista do desembargador corregedor que pediu aposentadoria, afirmando que ele não gostaria, não se sentiria bem de permanecer no tribunal, onde ele diz que 80% dos juízes não aceitam as regras do Supremo Tribunal Federal. Então, eu torno a dizer, eles podem tentar, levar é outra coisa. Vão provocar um cisma, porque o povo já não confia nas urnas. E agora esse pronunciamento de Alexandre Moraes dizer que o Exército vai ter o que eu quero, não que, porque como se as Forças Armadas, que é a quarta instituição constitucional, não tem o direito de fazer apuração paralela, ele está afrontando as Forças Armadas. E aí vem a questão. Poder eles podem, se vão levar é outra história. O Ciro Gomes, de quem eu não tenho simpatia, já falou sobre isso. Se Lula ganhar a eleição, no dia seguinte a guerra civil. É evidente que o Brasil vai entrar em crise institucional. Não tanto por parte do povo, mas por parte das Forças Armadas, que não vão aceitar bater continência para um criminoso. Porque se o fizerem, estão acomodados e aceitando que um criminoso comande as Forças Armadas. Simples assim. 2 e 2 são 4. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos. O PT deletou, mas eu vou mostrar para você. Eu vou ler aqui os planos do Lula para o Brasil. Rever toda a arquitetura da segurança pública, reorganizar e desmilitarizar as polícias. Mas calma que tem como piorar. 8. Cessar a guerra às drogas, regular, descriminalizar a redução de danos, educação e saúde. E piora mais. Reverter o encarceramento em massa de pretos e pobres, a começar por desencarcerar milhares de presos provisórios. E afinal de contas, o que seria isso na prática? Para você que não sabe, desmilitarização da polícia é o seguinte: ela vai deixar de ter os aspectos militares como disciplina e hierarquia
e até mesmo reduzir o uso da força em suas atividades. Ou seja, enquanto os bandidos estão armados até os dentes, a Polícia Militar tem que reduzir o uso da força. Cessar a guerra às drogas, regular, descriminalizar, redução de danos, educação e saúde. Isso porque o Lulinha falou que não queria legalizar as drogas, né? Mentiroso. E a gente sabe que o descriminalizar é igual o desmilitarizar. Não, a gente não quer acabar com a Polícia Militar, não. A gente quer desmilitarizar. Descriminalizar é a mesma coisa. Na verdade, é só uma palavra bonitinha para legalizar a droga mesmo. E olha quem tá com essa ideia também, o presidente da Colômbia. Após apresentar projeto sobre maconha, partido de Petro quer legalizar a cocaína na Colômbia. E chuta quem é amiguinho do Petro. Vai, te dá uma chance. O Lula, pois é, acertou. Ou seja, o que ele quer fazer na Colômbia, ele também quer fazer aqui no Brasil. E isso daqui são pessoas antes e depois do uso de drogas. Eu tenho certeza que nenhum pai e mãe quer isso daqui para os filhos. E quem tem um parente, um filho, quem tem um pai aí nas drogas, sabe a dificuldade, sabe a dor que é de ter que ver alguém literalmente se definhando por conta de uma pedra, por conta de uma erva ou por conta de um pó. E quero dizer, olhando nos olhos de vocês, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado não tem que ter religião com a tranquilidade de um homem. Eu falo isso com a tranquilidade de um homem. Eu não preciso de padre ou de pastores. Porque eu aprendi, Henrique, que o Estado não deve ter religião. O Estado não deve ter igreja. Se tem um brasileiro que não precisa provar que acredita em Deus, esse brasileiro sou eu. Eu estou conversando com quem é pastor, com quem é padre. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar para dizer qual é o papel deles. Uai, seu app de vídeos curtos. Olá, eu sou o Sargento Eliomar Rodrigues e vou falar da incoerência de alguns cristãos. Eles oram para que Deus livre da morte os cristãos em países comunistas, mas votam em partidos e candidatos comunistas. Oram pela expansão do evangelho, mas votam em candidatos que querem impedir o avanço do evangelho. Oram pela família, mas votam em candidatos que querem destruir a família. Oram pelos filhos, mas votam em candidatos que querem a liberação indiscriminada do aborto, pedofilia e ideologia de gênero nas escolas. Oram pela libertação dos dependentes de drogas, mas votam em candidatos que defendem a liberação das drogas. Meus amados irmãos, isso é incoerência. E não se esqueça, estamos em uma batalha espiritual. E não adianta orar como cristão e votar como ímpio. Se você concorda comigo, compartilhe esse vídeo. Dia mais 9, hein? No dia 30 de outubro, muita coisa vai mudar. Eu vou votar 22, Bolsonaro vai ganhar. E quem fizer o L, vai lá pra Venezuela. Porque a picanha do Lula é o pão com mortadela. Eu vou votar 22, eu vou votar 22. O 22 vai ganhar. Eu vou votar 22 para o Brasil melhorar. Eu vou votar 22, eu vou votar 22. O 22 é Brasil. E o bandido do Lula vai pra ponte que faz. Eu vou votar 22. Trabalhadores, aposentados e pensionistas, fiquem absolutamente tranquilos. Mesmo durante a pandemia e a guerra, sempre tiveram o reajuste do salário mínimo, o reajuste das aposentadorias e dos benefícios. Sempre protegemos o poder de compra do salário mínimo, das aposentadorias e dos benefícios. Mesmo durante a guerra, o governo garante a proteção ao salário mínimo, às aposentadorias e aos benefícios. Então, não acredite nas mentiras, nas fake news, gente que quer roubar o seu voto, mentindo, gente que não ajuda o Brasil. Acreditem no governo Bolsonaro. Sigam tranquilos. Garantimos o poder de... Essa região foi uma região que você cuidou com o seu coração. O seu adversário, presidente Lula,
Ele nunca veio em Teoflotone. Ele não teve a coragem de nos encarar de frente. Esse presidente fake news que tá aí, ele não tem compromisso com a vida. Ele não tem compromisso com o povo. Ele não tem compromisso com a democracia. Se ele vier aqui, eu quero saber onde é que ele vai visitar. O que eu acho, e que eu briguei a vida inteira, é pela descriminalização da maconha. Isso Ou está seja, claro. eu não acho justo que um jovem, uma menina, um menino, sei lá, um adolescente que fuma maconha não tenha a chance, sabe, de através de um processo educacional se recuperar. Mas agora, se daqui a 15 anos você pegar sua neta dando uma fumadinha na sua frente, você vai ter que tipo de orientação para ela? Assim? Você vai falar que não? Eu não vou falar da minha neta que está muito longe, eu vou falar do meu filho. Eu tenho um filho de 11 anos. Tenho um filho de 17. Portanto, da idade de vocês, eu tenho um filho de 20 anos. Se eu amanhã descobrisse que meu filho, sabe, estava fumando maconha, a única coisa que eu iria fazer com meu filho era conversar com ele, sabe, sobre o assunto. Agora, também não vou, sabe, castigar, não vou achar que é crime, não vou punir, não. Eu acho que, sabe, tem que ter uma conversa e dar o mínimo de orientação para ele seguir o caminho. Afinal de contas, tem tanta gente, né, da maior seriedade que de vez em quando, né, utiliza, né? Olha, gente, a propaganda eleitoral foi criada para apresentar as propostas dos candidatos. Ela serve para mostrar a história de cada um deles. Para você saber se alguém já roubou, já desviou dinheiro público, já se envolveu em algum esquema de corrupção. E dessa maneira você poder tomar a melhor decisão para o seu país. Mas quando existe propaganda enganosa, as pessoas tentam esconder o passado dos outros falando mentiras. Foi por isso que a Justiça Eleitoral nos concedeu esse direito de resposta, para desmentir o Lula. Primeiro, o Lula está dizendo que a inflação do governo Bolsonaro foi grande. Vamos esclarecer. No governo do PT de Lula e Dilma, a inflação chegou a 10,6%, enquanto no resto do mundo era bem baixinha. Hoje, com pandemia e guerra, a inflação em quase todo mundo subiu muito, mas aqui no Brasil ela caiu 40%. Essa é a inflação do desgoverno do PT. E essa é a inflação gerada pela guerra e pela pandemia. No momento mais difícil, o presidente Bolsonaro conseguiu dar o auxílio emergencial e segurar o emprego do trabalhador. E agora que a pandemia ficou para trás e que os brasileiros elegeram a maioria de deputados e senadores que apoiam Bolsonaro, o nosso presidente já garantiu que vai aumentar o salário mínimo acima da inflação. Até porque, sem a corrupção da Petrobras, sobra dinheiro para aumentar o salário mínimo de verdade. Então, cuidado, porque se a corrupção voltar, o trabalhador pode ficar sem receber. E ainda nesse direito de resposta, eu quero dizer que o nosso presidente não criou a lei do sigilo de 100 anos. E hoje eu vou revelar para vocês. Essa questão do sigilo está na lei que foi criada no governo Dilma Rousseff, do PT, em 18 de novembro de 2011. O número da lei é 12.527. E outra coisa, o presidente Bolsonaro foi contra o orçamento secreto. Então vem cá, como é que o PT pode acusar Bolsonaro de criar o orçamento secreto se os parlamentares do próprio PT se utilizam dele? Olha só aqui alguns deles. Fabiano Contarato, Humberto Costa, Rogério Carvalho, Flávio Nogueira, Leonardo Monteiro, Paulo José, entre outros. Essa é a verdade. Não se deixe enganar.
Eu creio que o pastor deve mesmo alertar as pessoas de que nossa esperança está em Cristo, de que nós, a igreja, superamos o Império Romano, não será o PT que irá nos destruir. Mas também me parece óbvio dizer que a verdade de que Deus é soberano não anula o fato de que somos responsáveis por aquilo que fazemos e pelos candidatos que elegemos. Se for parte dos planos de Deus que um governante corrupto volte ao poder, não há nada que possamos fazer para impedir. E Deus usará isso para o bem e para a sua glória, como Ele sempre fez. Mas que o mal não venha através de mim, seja ativamente ou de maneira passiva. Fazia parte dos planos de Deus que Jesus fosse crucificado, mas aí daquele por quem isso iria acontecer. Que possamos nos lembrar que Deus é soberano, mas que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. O senhor acha que o time do Lula vai voltar inteiro com ele? Se quem duvidar é só olhar. Hoje o Lula fez uma reunião em que estava a turma do ultra-esquerda brasileira, do PSOL, ultra-esquerda brasileira, isso eu não estou condenando não, junto com o Meirelles. Desse mato aí não sai cachorro, isso é um brutal conchavo do ponto de vista do modelo econômico. O Lula foi bater na cadeia. Foi bater na cadeia por quê? Porque ele loteou o governo com bandidos da corrupção do Brasil e sabe com quem ele está hoje? Com os mesmos. Quer ver, irmão? Procure saber. Gedel Vieira Lima, na Bahia, indicou o vice do PT. O Gedel é aquele do apartamento? É o dos 51 milhões de reais nas malas. O Lula está com ele hoje. O Eunício Oliveira, R$1 bilhão de contratos sem licitação na Petrobras, que o Lula foi parar na cadeia por causa desse tipo de coisa. Indicou o vice-governador do PT no Ceará. Percebe? Renan Calheiros com Sérgio Machado, com Romero Jucá, está tudo junto, a mesma turma. O Lula não aprendeu rigorosamente nada. Gente do céu, cheguei no monte agora para orar e olha o que eu encontrei. Olha isso aqui, gente. Depois vocês falam que o mal não existe. Depois vocês falam que o mal não existe. Olha aqui, olha. Vocês não vão acreditar. Isso aqui é um ritual. Tá parecendo um ritual. Tá vendo? Olha aqui. Olha. Olha ali. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus está amarrado todo o mal. Será que é isso, gente, que eu tô pensando aqui, que eu tô acreditando? Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Meu Jesus, que... Olha aqui. Isso aqui é no alto do monte. No alto do monte. Misericórdia, vamos embora, irmão. Sai daqui. Bora. Tá amarrado em nome do Senhor Jesus. Quem é esse presidente que aprovou pensão vitalícia às crianças com microcefalia? Mas eu detesto o jeito dele. Não tem finesse, nem postura de chefe da nação. Quem é esse presidente que aumentou o piso salarial dos professores em 33%? E nem nos 16 anos de governo daquele outro lá houve um reajuste tão significativo. O piso da categoria pode passar de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,34. Mas ele nunca fez nada pela educação do país. Quem é esse presidente que baixou o valor do imposto do DPVAT para motos de 84,58 para 12,30? E daí? Ele é homofóbico. Quem é esse presidente que perdoou a dívida do FIES? Tal medida irá alcançar mais de 1 milhão de estudantes. Monstro, nunca se preocupou com os mais pobres. Quem é esse presidente que extinguiu 21 mil cargos e comissões, gerando uma estimativa de economia de 195 milhões nos gastos anuais com dinheiro público? Mas ele é misógino, preconceituoso. Não vai com a cara dele? Quem é esse presidente que conseguiu uma redução de 21,2% nos índices de assassinato? Conseguiu bater todos os recordes na apreensão de drogas. Bateu todos os recordes na Bolsa de Valores. Bateu todos os recordes no agronegócio brasileiro. Bateu todos os recordes nas exportações. Asfaltou as grandes rodovias do país que estavam abandonadas há décadas. Levou a água para o Nordeste. Conseguiu mudar a CNH para melhor e aumentou a pontuação. Construiu ferrovias, privatizou portos e aeroportos. Genocida. Faz arminha, faz. Zero denúncia de corrupção. Miliciano. Quem é esse presidente que, quando vai a São Paulo em visita oficial, fica hospedado em um quartel e não em um hotel 5 estrelas como outros, né? O famoso presidente dos ricos. Esse não gosta de pobres. Vai vendo. Quem é esse presidente que, na primeira oportunidade que teve, colocou terrivelmente cristão no STF?
Já deixou claro que, tendo outra oportunidade, irá indicar mais 2 nomes com o mesmo perfil. Quando discursou na ONU, defendeu a sua fé e expôs a perseguição que os cristãos sofrem ao redor do mundo. Mas ele é ignorante na hora de falar, é muito grosso. Quem ele pensa que é em fazer tudo isso? Ele faz tudo isso e ainda come farofa no meio da rua com uma bota horrível no pé, sem postura nenhuma. Era melhor quando tinha cenas artísticas das crianças passando mão em um nu, né? Essa sua birra em querer cobrar a perfeição de alguém que é humano como você, beira loucura. A hipocrisia que você insiste em ruminar dia e noite é uma doença. E eu te desejo melhoras. Esse texto não é meu, mas eu achei muito necessário. Parabéns a quem o escreveu. Fica a dica. Uai, seu app de vídeos curtos. Na minha opinião, o Bolsonaro ganhando, ele é o maior vencedor da história da política. Porque ele ganha do sistema, ele ganha do TCE, ele ganha do Supremo, ele ganha do PT, PSDB, ele ganha da imprensa, ele ganha tudo. Tudo. Ele seria o cara mais vencedor, porque aí ele tem a turma que ele colocou de governador, ele tem a turma do Senado, ele tem a turma do Congresso. Então ele seria o cara mais vitorioso, que desmantelou um negócio gigantesco. Não vou falar sozinho, mas com a imagem dele. Ele é, como a gente falou aqui, ele é a imagem da direita. Ele é o cara mais vencedor da história da política. Infelizmente, vamos dar notícia boa. Não sai daí, porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas... Então a gente vai falar com a população para ver essas notícias do governo Bolsonaro. Vamos lá. Quebra do monopólio na transmissão do futebol. Criou um sistema Pix. Invasões de terra caíram 98%. Assaltos a banco, queda de 36%. Taxa de homicídios desabaram 30%. Apreensões de drogas aumentam de 50%. Estatais que davam prejuízo agora dão bilhões de lucros, 187, um recorde. Transposição do Rio São Francisco. As horas se arrastavam por 13 anos. PIB crescendo mais que na Europa. Inflação menor que os Estados Unidos. Contas públicas eram deficitárias. Hoje são superavitárias. 109 bi. Redução de 29 para 23 ministérios. Decretou auxílio emergencial de R$600. Recorde de 100 mil pontos pela primeira vez na história da Bolsa de Valores. 4 anos sem um único caso de corrupção envolvendo o governo federal. Zerou os impostos de importação e acaba de diminuir a conta de luz. Fechou a torneira da Lei Rouanet. Roberto Campos Neto, melhor presidente do Banco Central do mundo, criou um programa de crédito que estimula pequenos negócios. Bolsonaro foi um dos raros políticos no mundo que interpretou a pandemia como deveria ser. Apoiou o tratamento correto, embora boicotado. Ajudou o seu povo a sair da fome. Mesmo sabotado por políticos e juízes, manteve ótima logística de redistribuição de recursos. Auxílio Brasil é 3 vezes maior do que o Bolsa Família. Minimizou os efeitos da guerra para o Brasil. O verdadeiro estadista não tomou partido de nenhum lado. Paulo Guedes, eleito o melhor ministro da Fazenda do mundo. Desmobilizou o crime organizado, transferindo chefões para presídios federais. Produziu a reforma da Previdência, evitando a quebra do país. Aumentou a validade da CNH de 5 para 10 anos. Concedeu descontos de 92% na dívida estudantil do FIES. Zerou impostos federais do diesel e gás de cozinha. Aumentou o Bolsa Atleta de 1.000 para 8.000 reais. Menor taxa de desemprego nos últimos 20 anos. Mais de 400 mil títulos de propriedade. Baixou o DPVAT, chupa Randolph. Leilão de aeroportos com valores 12 vezes maior do que o projetado. Valeu, Tarcísio. Já foram devolvidos mais de 6 bilhões de reais aos cofres públicos da corrupção do PT. Doação de 60 ambulâncias para o Ceará. Pensão vitalícia para os filhos das vítimas do Zika vírus. Sem aumento de impostos, bateu recorde de arrecadação em 2020 e 2021. Valorizou o agronegócio. Resgatou o patriotismo nacional. Com muito orgulho. Bolsonaro é cristão, contra aborto, contra drogas, contra ideologia de gênero. Glória a Deus. Não tem outro melhor, por isso que nessas eleições tem que ser Bolsonaro 22. Redução histórica do funcionalismo público. O real é a segunda moeda que mais valoriza no mundo. Brasil, um dos países que mais cresce na pós-pandemia. Bolsonaro é um estrategista com sabedoria maior que qualquer um de nós para enfrentar os problemas e achar as soluções. Que
confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo. Quai, seu app de vídeos curtos.